play by USB drive. É interessante isso, né? A pessoa desencarna e ela ainda tem dúvidas sobre a reencarnação porque não vislumbra, né? Precisa se desfazer disso tudo para... Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live sobre o processo de transição planetária. Hoje, o nosso convidado é o professor Jorge Maluf, bem-vindo. Nós vamos dar continuidade sobre o livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, através do espírito da Maria, mãe dele, onde ela nos conta sobre os seus desencarnos, sobre a sua passagem e sobre algumas visitas a alguns planetas aos quais ela fez depois, após o seu desencarno. Então, primeiramente, eu quero estar convidando vocês para a nossa prece inicial,
onde nós vamos pedir para diminuir a luz aqui. E vamos também pedir para que você possa colocar uma jarra d'água, um copo d'água, para purificação no momento das nossas vibrações. Então nós vamos nos recolher intimamente nesses momentos onde nós temos a oportunidade de nos conectarmos com essas energias mais elevadas do universo, pedindo as bênçãos do Criador, do nosso Pai, para que Ele possa derramar sobre cada um de nós essas energias de cura, de saúde, de ânimo, de fé, a todos nós espíritos reencarnados ou desencarnados, no nosso planeta Terra. Vamos também buscando visualizar a figura do nosso Mestre Jesus, que se faz presente nas nossas vidas. Vamos pedindo a sua orientação nesta manhã, através de todos os seus trabalhadores, mensageiros, ceareiros, fraternidades, cumprimentando a nossa Mãe Maria, ao Dr. Bezerra de Menezes, a todas essas equipes que são responsáveis pelos trabalhos aqui da Fraternidade do Amor. Vamos abençoando também a todos esses grupos de trabalhadores que se encontram nesses instantes, fazendo os trabalhos de cura, de limpeza, de desobsessão. Vamos emanando uma luz intensa a todos os ambientes da nossa casa, principalmente aqui onde nós estamos, que as nossas palavras possam vir dos nossos corações, orientadas pelo plano espiritual nesta manhã. E é assim, nesta sintonia, com muita fé e com muita alegria nos nossos corações, é que vamos iniciar a live dessa manhã, graças a Deus. Então, eu gostaria que você pudesse fazer uma recapitulação do que nós falamos aí nas semanas anteriores, para que a gente possa dar continuidade à nossa live dessa manhã. Então, falar sobre este livro e sobre, assim, um breve resumo sobre aquilo que nós já comentamos. Bom, esse livro foi... a Maria, a mãe de Chico, desencarnou em 1915, né? E ela veio psicografar depois para o Chico, através de umas cartas, né? Um pouco dessa vida dela após a morte. Chico se mostrou muito interessado e perguntava para ela mais coisas, né? Então ela começou a passar o processo de tudo aquilo que ela passou, desde o desencarne, a dificuldade, né, de entender o mundo, porque ela era muito católica, encontrou muita dificuldade daquilo que ela estava vendo, né? E aí ela narra as experiências, tudo que o mentor foi acompanhando com ela. Eles tiveram a oportunidade de fazer uma excursão para Marte, que nós já falamos na live passada, né? Uma ordem muito mais adiantada. Saturno, né? Saturno, perdão. Saturno. Marte nós vamos falar hoje. É verdade, Saturno. E que é uma ordem muito mais adiantada que a nossa. E em seguida ela retorna à Terra, e aí ela já está num processo onde ela consegue, com mais clareza, poder olhar a Terra. Então ela percebe que ela está vendo a Terra com os olhos de um espírito, não mais com os olhos de alguém muito ligado à Terra, né? Essas impressões devagarinho vão desaparecendo. E nós estamos nesse processo agora em que ela voltou. É muito interessante que você colocou esse olhar, né? Esse olhar para a Terra sem o corpo físico. Assim como a visita que ela fez a Saturno também foi sem o corpo físico. Sem o corpo físico, espiritualmente, que são muitos questionamentos que as pessoas têm em relação a isso. Assim
como ela, tinha uma grande desconfiança em relação à reencarnação. Como você disse, ela era muito católica, e não só ela, como muitas pessoas, após o desencarne, não tem contato ainda com as suas vidas pretéritas. Então, fica aquele questionamento, mas será que realmente existe essa coisa de passado? Será que existem outras encarnações? Porque uma vez que você não está no seu corpo físico, né, nós acharíamos correto ter notícias ou ter contato com as vidas anteriores, mas não é bem assim que acontece, na verdade. Então, como é que o mentor, né, explicou para ela essa dificuldade inicial que ela teve em vislumbrar o passado, tá? Principalmente quando nós chegamos no mundo espiritual? Por exemplo, ela teve dificuldade em entrar em contato com outras vidas, porque ela estava muito ligada ainda à sua vida e aos filhos que ela havia deixado aqui no planeta Terra, mas ela não tinha esse contato ainda com as vidas anteriores dela. Como é que acontece esse processo? É uma dúvida que muitas pessoas têm, e também uma situação em que muitos espíritos passam após deixar o corpo material aqui no mundo físico, porque ninguém se prepara para esse mundo espiritual, né? Ninguém se prepara. Aliás, as pessoas têm até receio em entrar em contato para falar sobre o seu desencarne, para falar sobre a morte, o que você vai encontrar depois da vida. E de uma certa maneira, nós temos algumas orientações em relação a isso, porém, é uma situação única para cada espírito. Sem dúvida. O que você poderia nos dizer? Qual a orientação dos mentores espirituais, ou melhor, a orientação que a Maria recebeu com a dificuldade que ela teve em entrar em contato com as suas vidas anteriores? Acho que a primeira coisa que é importante a gente ver é assim, espíritas são reencarnacionistas, né? E a reencarnação vem dos caldeus, que já acreditavam na reencarnação, os judeus acreditavam, os budistas, né? Muitas filosofias hindus têm a mesma orientação. Só que o modo como eles abordam a reencarnação, apesar de ter uma profundidade filosófica, né? Ainda ela não se tornou assim tão real como é o caso do Espiritismo, que mantém esse contato, estabelece essa relação mediúnica, né, de troca, né? Isso é muito importante a gente notar. O que o mentor explicou para ela, porque essas dúvidas existiam não só dela, como as pessoas que estavam com ela desencarnadas, né, todos se questionavam, né, se de fato existe uma reencarnação, porque eles não conseguiam lembrar de um passado, de outra vida, ou de alguma outra coisa. Ele explica que tem dois fatores que são os primordiais, os que mais atrapalham a pessoa conseguir vislumbrar o passado dela. O primeiro são as afinidades raciais. Saxões, latinos, árabes, ocidentais e africanos, de um modo geral, eles, na medida que desencarnam, as primeiras esferas que o espírito vai atingindo, eles ainda muito próximos da Terra, né, e ainda vivendo essas expressões, essas sensações da Terra, procuram se agrupar. É natural quando você pega uma colônia de japoneses, uma colônia árabe, né, de africanos, eles têm os seus hábitos, os seus costumes, e de uma certa maneira isso está enraizado na criação deles, né? Então eles preservam isso logo que desencarnam. Existe essa tendência de eles se agruparem, eles não se misturam, mas existe uma certa ascendência espiritual nesse aspecto, né? O segundo aspecto, que é o mais difícil talvez, são os agrupamentos religiosos, que eles vêm numa sequência, né? Quando você sai desse primeiro aspecto de você estar ligado aos seus grupos raciais, vêm os aspectos religiosos. E esses grupos, de uma certa forma, eles procuram salvaguardar os costumes deles, né? Então, é nesse momento que a gente começa a ver, por exemplo, o católico espera encontrar do outro lado um purgatório, encontrar um inferno, demônios e anjos, e não encontra nada disso, encontra uma vida muito parecida com a vida que está aqui.
Você pega, por exemplo, os presbiterianos, né, de um modo geral, eles esperam um sono profundo até o dia do juízo final, e não é isso que eles encontram. Até os ateus, que viveram imaginando que existe um nada do outro lado, encontram uma vida normal. Então essas coisas é o que dificultam eles entenderem ou aceitarem essa hegemonia de Jesus, né, e começarem a se desprender. Então eles vivem de fato uma luta para poder se desfazer disso e poder ascender. Os apegos, né? Os apegos. Então, e isso, de uma certa forma, nos é informado e somos instruídos, né, por conta da reforma íntima, e mesmo já no tempo de Kardec, né? Kardec é uma pessoa extremamente ponderada, um estudioso, e nesse contato com o mundo espiritual, ele nunca colocou a verdade dos espíritos como absoluta. Sem dúvida. Né? Por quê? Tudo é evolução e as coisas vão se modificando. Hoje, a crença que você tinha, se você pegar sua vida 10 anos atrás, você vai perceber que você evoluiu, que você se desapegou de algumas crenças para estar colocando outras, acreditando em outras coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses apegos, né? Apegos que, de uma certa maneira, criam uma dependência emocional, uma dependência mental da forma como nós pensamos, né? E uma dependência muito... É uma bengala que a gente arruma aí, né? Então, nós temos que sempre ponderar e saber que nós não temos verdades absolutas. São verdades relativas que, com o tempo, nós podemos estar modificando, estar mudando essas verdades. E em relação ao desencarne, nós criamos um mundo após o desencarne. Então, aquelas pessoas que trabalham espiritualmente, muitas acham que eu trabalhei muito espiritualmente, então eu vou ter isso, vou ter aquilo. Depende, né? Depende muito. Cuidado. Os espíritos mesmo orientam, né, no livro dos espíritos, eles falam que tudo vai sendo dado com o passar do tempo. Na medida que a sociedade vai evoluindo, a gente vai descobrindo novas formas. Talvez por isso o espiritismo considerar a fé e a ciência ligada. Então, né? aí o que acontece? O espírito, mesmo desencarnado, muitas vezes ele não tem nem condições emocionais e uma não aceitação, até mesmo para entrar em contato com vidas pregressas. Primeiro, que ele não acredita. Segundo, que ele está esperando uma outra coisa. Como nós temos no livro Nosso Lar, eu sempre coloco o livro Nosso Lar, porque acho que é um dos livros mais lidos, né, por conta do filme. E é muito interessante. Às vezes as pessoas esperam algo, elas acham que elas fizeram muito e chegam lá e é bem ao contrário, né? É um engano muito grande que se tem em relação a isso. Então, é muito importante que nós possamos ter a nossa mente um pouco mais aberta, né? Deixar sempre uma possibilidade, uma porta aberta para encontrar outras coisas que não é aquilo que você realmente acredita e imagina. Eu mesmo, minha educação toda foi católica, né? E eu não reclamo, não. Fui muito bem acolhido, agradeço muito o carinho que todos estavam envolvidos comigo na religião, meus pais, os professores, né? Estudei em escolas católicas, foi maravilhoso. Num dado momento da minha vida, através de um padrinho de profissão, me foi apresentado o Espiritismo. Eu confesso que eu levei uns 10 anos assim dentro da doutrina, realmente para poder entender, participar dos trabalhos e começar a entender esta relação com o mundo espiritual. Então, aqueles que estão nesse momento se tornando adeptos do Espiritismo, ou que vê isso com uma certa desconfiança, isso é normal, né? Nós vivemos um mundo físico, né? E nós entendemos um mundo de uma quintessência, né, mais leve, totalmente diferente, aberto, desprendido desse corpo, dessas limitações físicas. Realmente é difícil, mas é lá que está a nossa casa, né? E é o que Maria, é a nossa origem. E é o que Maria explica, que ela precisou se desfazer disso tudo, e o mentor mostra para ela que no momento que ela realmente se desfez, ele permitiu a ela viajar no passado dela,
E aí então ela viveu experiências de uma vida no Egito, uma vida muito recente, anterior à última encarnação dela, onde ela pôde compreender inclusive as relações que ela tinha com a irmã, com a mãe, e como que a próxima encarnação que ela viveu, como é que essas relações foram rearranjadas. Porque é exatamente no seio familiar que aquelas nossas diferenças do passado vêm para ser resolvidas. Né? A reforma íntima trabalha bem isso, né? Como a gente começa em casa isso tudo. E ela viveu isso daí. E foi isso que permitiu a ela passar a entender as reencarnações. E aí, quando você faz uma autoanálise sua, né? De uma certa maneira, receber essa intuição agora. Quando você faz uma autoanálise sua no seu corpo físico, quem é você? Né? Então, eu vou falar meu nome, eu vou falar meu CPF, meu RG, minha carteira de motorista, meu endereço, tudo que eu faço. Então, eu tenho uma referência física, material aqui da minha vida. Agora, se eu perguntar quem sou eu em espírito, a resposta muda totalmente, né? Porque nós somos viajantes do universo, nós somos espíritos e vamos retornar para a pátria dos espíritos, para novas experiências. Então, tudo aquilo que nós podemos definir como sendo nós, na parte física, é extremamente limitado em relação àquilo que nós somos verdadeiramente. Então, o nosso potencial é imensurável. Não dá para mensurar o potencial de um ser humano, né? Então, quando as pessoas dizem que eu não consigo, eu falo, meu Deus do céu, olha a identificação com o mundo físico, com a limitação, né? Agora, se você abre a sua mente, abre a sua consciência, se permite a pensar fora da caixinha, aí você pode obter resultados surpreendentes em relação à sua capacidade. E quando nós desencarnamos, que nós deixamos o nosso corpo físico e nós entramos, nós renascemos para o mundo espiritual, nós temos todo o potencial de todas as encarnações, de todas as viagens e de todos os conhecimentos. Só que nós estamos tão limitados com a nossa forma de pensar no mundo físico que nós não abrimos para isso. Precisa de um tempo, né? E, logicamente, de uma orientação, como a Maria teve, de mentores, para que ela pudesse vislumbrar outros mundos, para que a sua mente pudesse sair fora daquela caixinha material, daquele beabá, daquela receitinha, né? Não existe uma receita. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Outro dia eu estava vendo, é muito interessante, um desses filósofos que estão em voga, aí tem o Leandro Carnal, tem uma série deles, tem o José de Barros, que é professor da USP, e ele fez um comentário interessante, que ele estava falando sobre as pessoas que vão procurar emprego. Por como está mudando a perspectiva de algumas empresas hoje, o entrevistador já tem outro parâmetro sobre a pessoa. Então ele fala assim, muitas vezes você chega e o cara fala, fale um pouco de você. Então, às vezes você vem com um formato pronto, olha, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu estou preparado para isso, eu espero isso da empresa. Não. O entrevistador está esperando que você diga como você chegou até agora. E qual é a tua perspectiva de felicidade, aquilo que você busca de ideal na sua vida. Do seu ser, não do seu ter. É transcendente, né? A nossa vida. Exatamente. Está relacionado ao ser. Né? E as pessoas, como nós somos principalmente do mundo ocidental, nós temos muita ligação com o mundo material mesmo. Né? Eu sou do ser. Eu pretendo ter aquela coisa, eu pretendo ter, a minha meta é essa. Então, ficar atento para isso, porque já está mudando isso. E aí, então, ela teve a oportunidade de... Visitou o Egito, né? Visitou teve uma experiência, inclusive, anterior àquela reencarnação, né? E o que é interessante nisso é que ela conseguia entender por que se reencarnar, né? Ela começa a perceber que ela vai criando dificuldades, tem coisas que ela não supera,
E a espiritualidade constrói a nova vida dela juntamente com ela, no sentido de ela ir superando essas dificuldades, essas amarguras que se constroem. Muitas vezes pais e filhos têm choques, esses entrechoques muitas vezes vêm de experiências passadas. Se a gente não superar, nós não tivermos a tolerância, essa resignação, né, de trabalhar, de aceitar aquele momento, de buscar superar, nós vamos ter que reincidir na mesma experiência. É muito interessante que existe ainda no ser humano, né, a prepotência do homem de se achar o centro do universo, sendo a Terra um dos planetas que se vive mais amarguras, mais obscuridades do nosso sistema solar. Né? Então, seria muita prepotência da nossa parte também achar que todos esses planetas do universo, né, que os nossos telescópios podem vislumbrar, só aqui tem vida, nós somos os melhores, estariam todos os planetas desabitados, né? Então, nós podemos ver que esses planetas, como nós já vimos aí em Saturno, e como na próxima semana nós também vamos estar falando sobre Júpiter, e hoje vamos ainda falar sobre Marte, é muito interessante que todos os planetas dessa imensidão, nós poderíamos ter a certeza que constituem uma família universal. Né? Nós somos uma família universal e cada um tem a sua própria humanidade, que muitas vezes a nossa visão material não nos permite entrar em contato pela sutileza, pela fluidez, ou mesmo pela evolução desses planetas. E é uma vaidade do homem terreno, né, que o faz, né, na realidade, em imaginar que é a única criatura pensante do universo, sendo a Terra, né, um desses planos mais obscuros e atrasados ainda do nosso sistema solar. Mas a própria Maria, ela nos afirma isso a partir desse momento em que ela foi levada a fazer essa visita a Marte. Como é que ela descreve esse planeta? Bom, o mentor pede para ela, como nas outras viagens, né, que ela expresse dentro de si, né, que ela construa o desejo de visitar Marte. E nesse momento ela é levada para se vê numa planície com um lago assim maravilhoso, lembrando que para a espiritualidade, né, agora a nossa ciência está encontrando descreve uma coisa que chama-se evento não local, né? Alguma coisa que ainda nós estamos experimentando, que é isso que o espírito já sabe fazer. Você mentaliza, você se transporta em frações de segundos de um mundo a outro, né? E ela se vê então de frente para um lago. Ela explica que as construções se assemelham muito às construções da Terra. Esse é um dado bastante interessante. A vegetação é levemente avermelhada e as flores e os frutos têm uma variedade de cores e de perfumes assim impressionantes. Isso encanta ela. Ela diz que a atmosfera é muito parecida com a da Terra, mas o ar parece muitíssimo leve, né? E aí o mentor explica para ela que a densidade de Marte ela é mais leve, então a atmosfera se torna mais rarefeita. Só para a gente ter uma ideia, seria como se a gente pegasse o ar de Marte e trouxesse para a Terra, o nosso ar ficaria embaixo e de Marte ficaria em cima. Né? Por quê? A nossa é mais densa, então as partículas são mais concentradas. O ar lá em Marte, então, ele é mais rarefeito, as partículas mais esparçadas. Né? Isso é um dado para a gente poder ver. Ela diz que viu homens semelhantes a nós aqui, mas que os organismos tinham algumas diferenças. E ela fala ela usa um termo que são espáduas ligeiras. Espádua é esse ponto que vem do ombro até o cotovelo, né? Este ponto aqui todo. Aqui, eles tinham umas membranas, ela falou que pareciam asas, né? No livro do Ramatiz, ele detalha isso como membranas, né? O Ramatiz também tem
no livro que é A Vida do Planeta Marte, ele descreve passagens muito semelhantes à que a Maria viu, das descrições. E que essas membranas, né, que tem um certo movimento, permite que eles, como têm uma vida quintessenciada, quer dizer, não tem esse corpo denso como nós, permite que eles possam volitar, né? Que o espírito consegue flutuar, e isso permite que eles se desloquem muito rapidamente, e essas asas, esse movimento permite com que eles consigam fazer o pouso como se fosse uma pétala, né? Se assentando. Isso é um dado interessante, porque a vida lá se torna mais aérea. Até a própria alimentação, que é totalmente diferente. Não precisam destruir, né? Nada disso, dessa cadeia alimentar que nós temos é totalmente diferente. Com relação à nutrição, ela cita um negócio interessante, que ela diz que o estômago deles não tem vísceras como nós, né? Eles evoluíram de uma maneira que eles nunca mataram outro ser vivo da criação. Nunca. Eles trabalham com outro tipo de alimentação vegetariano, vamos dizer assim, né? Exatamente. E assim, eu sei que para muitas pessoas que estão nos assistindo, é uma dificuldade muito grande em, de repente, até aceitar o que nós estamos falando. Mas é exatamente o que nós comentamos antes de entrar nesse assunto. É um momento onde nós temos que abrir a nossa mente para novas possibilidades, para situações diferentes na nossa vida. Nós nos achamos o centro do universo, e que nós somos os mais lindos, maravilhosos, perfeitos, tudo que a gente faz é o correto, que não existe vida em outros planetas, que não existe uma outra maneira de nós olharmos para a vida. Então, sai dessa caixinha, por favor. Se permita estar colocando, mas não como sua verdade absoluta, o que nós estamos falando, né? Mas como novas possibilidades para você estar melhorando a sua vida, na sua alimentação, na forma de você se relacionar, na forma de você mentalizar, na forma de você saber que o seu grande potencial, a sua força, está no seu poder mental, na forma como você sente, nas sintonias que você pode estar alcançando, naquilo que você pode estar vibrando. Experimente fazer algum exercício em relação a isso, para você perceber o bem-estar interno, porque tudo que nós podemos levar aqui do mundo é o que você vai poder carregar aí dentro de você. É o que nós podemos carregar dentro de nós. E a gente passou uma quarentena, agora devagarinho nós estamos saindo dela, e pode ver que ninguém saiu machucado, né? Muita gente alimentou o medo é o pior dos sentimentos. Acho que é pior que o ódio, que a raiva, porque traz para você é um negócio tão forte que te prende cada vez mais, né? Que paralisa, né? Paralisa, te impede de dar um passo para frente. Talvez esse período que nós passamos, e que muitos ainda vão passar, aproveite esse momento para se autoconhecer. Exatamente. Não é buscar, é ruim, eu não gosto de mim. Não tem problema, você é o que você tem, então se torne o melhor que você puder. Não é? Cada um está vivendo uma experiência diferente. O melhor que você puder fazer para você vai levar você para experiências novas. Nós estamos mostrando aqui que existem outros mundos, outras possibilidades, como nós colocamos de Saturno, estamos colocando de Marte, vamos colocar de Júpiter daqui a algumas semanas. Que todos nós vamos poder viver nessas experiências. Vamos ter essa oportunidade. E então, essa humanidade marciana era mais aérea. Mais aérea. Ela diz que via alguns equipamentos, naves, né, enormes que pairavam no ar. Acho que lembra muito esses filmes que a gente vê de ficção científica, né? Muita coisa assim, às vezes está muito baseado nessas imagens, né? Uma coisa interessante, ela falou que ela não via montanhas, né? Ela tinha, Marte tinha planícies maravilhosas, e que os mares então não eram tão profundos, e que havia uns canais internos, né? Então as águas dos oceanos, elas se interligavam. E não era uma obra de engenharia, era da própria natureza. Era da própria natureza, né? Se interligavam e não eram tão profundos, né? Não tão profundos. Porque havia uma absorção. Isso, e Marte é um local que não chove muito. Então o céu não tem nuvens, sempre limpo, né?
E o que acontece como a natureza é maravilhosa, né? O fato de absorver a pouca água que eles recebem, né? Isso mantém uma vida hídrica no planeta, porque a água está no subsolo. Eles não têm vales profundos como nós temos, né? Tem trechos aqui que o oceano vai a 8.000 metros, né? Aquela coisa toda. Eles não vivem esse tipo de coisa, porque o planeta é menos acidentado como a gente vê, né? Como a nutrição, nós já falamos, que é interessante isso, a gente imaginar que como o hábito alimentar faz parte da evolução deles. Né? Eles pensarem que não tem que matar outros animais para se alimentar. Isso tornou o organismo deles mais desintoxicado que o nosso. Sim. E aí você tem um pensamento muito mais claro, né? O próprio sentimento, não existe toda essa mistura de vibrações, né? E a própria digestão. Então, muita coisa... Outra coisa interessante, o dia lá em Marte é muito parecido com o nosso. Ele tem 24 horas e 40 minutos. Então, é muito próximo do nosso. Só que tem um detalhe em Marte, que assim, o ano dura 668 dias. É o dobro da Terra. E isso faz, me lembra um pouco Saturno, né? Maravilhoso, porque são 7 anos por estação. Aqui em Marte, as estações são mais prolongadas. Então, provavelmente, elas têm entre 6 e 7 meses, mais ou menos, as estações. E isso torna o ambiente do planeta melhor e não existem essas oscilações. Então, para a saúde do marciano é muito melhor. Precisamos mudar a nossa mudança da temperatura, né? Da mudança rápida dessas estações são muito interessantes aqui no nosso planeta, que nós temos reações físicas, né? Sem dúvida. E lá não existe esse choque. Se você pretende ter uma casa de veraneio, compra uma casa em Marte, que é muito mais saudável do que aqui, né? Com certeza você vai ter um ambiente melhor. Outra coisa, não sei, vamos saber. Os marcianos, eles não têm mais segredos com relação às coisas ocultas da natureza, eles já se interrelacionam, né, com os diversos planos da natureza. Isso é muito legal da gente poder entender isso. E os enigmas da eletricidade, eles estão assim no topo disso. Ela inclusive descreve que nas questões astronômicas, né, eles são muito adiantados e eles observam, né, todas as orbes em volta, inclusive a Terra. Eles têm um conhecimento muito grande da Terra e das orbes que estão à volta dele. E ela fala de aparelhos fotoelétricos que registram com precisão matemática a totalidade das expressões e dos fenômenos nas orbes em volta. Só para a gente entender, já faz alguns anos nós substituímos os nossos observadores, né? Os observatórios deixam de ter as grandes lentes e passaram a ter observadores fotoelétricos. Então isso permite que a gente consiga ler as irradiações dos planetas. Olha que interessante. A gente ainda, eu acredito que nós não chegamos a esse ponto, ou se chegamos ainda não está totalmente aberto, né? A gente consegue enxergar um outro planeta a partir das suas irradiações. Lembrando que Maria falava, né, que na visão espiritual dela, quando ela olhava para a Terra, ela percebia as irradiações que emanavam da Terra a partir da personalidade, né, dos humanos, dos seus pensamentos. Então, nós já construímos equipamentos, nós estamos agora, né, ela está falando de uma visita que ela fez no começo do século passado. Então, notem que devagarinho nós também estamos tentando chegar lá. E esses equipamentos que ela vislumbrou lá, nós já estamos começando a desenvolver aqui. Então, a gente deixa de olhar o universo a partir de uma lente e nós olhamos a partir de um monitor que interpreta, então, essas irradiações com relação aos gases, aos efeitos, às manifestações, né? Isso está dando mais precisão para nós em relação às distâncias e as manifestações. Hoje a gente pode saber quando uma estrela, por exemplo, explode lá, que efeito ela traz e quanto tempo essas irradiações levam para chegar até nós. Eles fazem isso
já há muito tempo. Exatamente. E muitas estrelas que nós ainda visualizamos no céu, elas já explodiram, mas elas ainda continuam emitindo o brilho, mas é uma miragem, né? Porque na realidade não existe mais. O que antigamente a gente imaginava que existia, hoje já é possível saber que aquela luz já não existe mais. Né? Mas ela continua viajando né, no tempo e espaço. E a física quântica, né, sem dúvida alguma, é fantástica para nós, que foi uma mudança muito grande. Faz o papelzinho da lei. Foi uma mudança muito grande, até para nós que lidamos com a espiritualidade, abriu um campo imenso para os trabalhos espirituais, para nós lidarmos com os níveis, os corpos, a vibração de cada pessoa, né? Isso modificou totalmente os trabalhos de cura aqui da nossa casa. A gente está vivendo um momento assim, realmente diferente. Há muito tempo tanto que as teorias de Einstein se tornaram as leis de Einstein, né? Aquela linha dos cientistas neognósticos, que eram os que admitiam uma interferência da metafísica na física, são os que mais obtiveram resultados para poder comprovar as teorias de Einstein, né? Como nós estamos nisso daí. Uma última coisa que ela fala de Marte que é interessante, ela fala das luas, né? Marte tem 2 luas, que são menores que a nossa lua, e que uma orbita em torno da outra e as 2 orbitam em torno de Marte, né? Para quem está em Marte olhando para essas luas, é como se a lua maior fosse mais ou menos 1/4, 1/3 da nossa, e a menor fosse como se a gente estivesse aqui vislumbrando Vênus. Por exemplo, a gente tem uma ideia de proporção de tamanho, né? Agora, o que ela mais fixou nela é uma sociedade construída a partir de bases, né, de princípios que tornam as pessoas felizes. Isso é o que ela mais sentiu, essa emanação de uma sociedade eminentemente feliz. Estamos perguntando aqui alguma coisa em relação à religião de Marte. Eu acredito que os seres que são mais adiantados, né, e que, como você comentou, que já não existe esses enigmas em relação à comunicação com o universo. O que você poderia dizer em relação a isso? Eu acho que religião é uma coisa superada para eles. Eu acho que eles chegaram. Nós precisamos das religiões até como uma construção moral, né? A religião é o nosso veículo, aquilo que nos dá um senso moral, um senso ético sobre a vida. E que nos religa, nos ajuda a religar. Por exemplo, a própria live que nós fazemos aqui aos sábados, a própria live que nós fazemos às quartas-feiras, para que a pessoa ela tenha um direcionamento, para que ela não se desconecte. Porque tem muitas pessoas que se desconectam, se elas não estão presentes, né? Então, aquelas pessoas que vêm aos sábados aqui na casa, todo sábado elas vêm assistir a palestra. Né? Aí, de repente, parou tudo. Né? Então, eu fazia evangelho no lar na minha casa. Então, continue fazendo, às quartas-feiras. Eu assisti a palestra, então continue assistindo. Então, você dá esse senso de direcionamento para as pessoas, para que elas não se percam, porque tem muitas pessoas que entram em depressão, se sentem mal. Por quê? Porque estão num processo de autoconhecimento e ainda precisam, de acordo com a evolução de cada um, precisam buscar isso, precisam buscar a Deus. E Deus está dentro de cada um de nós. Então nós fazemos esse meio campo de você se religar. A religação ela é sua, mas nós somos o meio para você estar se religando. Assim como outras religiões também fazem isso, não é verdade? Então, é muito importante nós percebermos que conforme nós vamos evoluindo, que já não existe
tantos enigmas e existe o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento aí, né, de você ter uma aceitação de si, de você saber que você está ligado constantemente com todo o universo, e como nós colocamos aqui, que a Terra é um desses planos mais obscuros, com mais amarguras, a nossa alimentação é uma alimentação muito pesada, então você se desconecta assim facilmente, porque existe um inconsciente coletivo negativo muito grande no nosso planeta ainda, até pela crosta terrestre que nós temos, que é pesadíssima. Então, como é leve e é uma matéria mais quintessenciada, então a religião ela já se torna até que desnecessária nesse planeta. Se a gente pensar, o Cristo, hoje, a nossa orientação é seguir os ensinamentos que ele nos trouxe. Mas em momento algum, Jesus veio dizer, olha, a religião é essa, né? Quando ele usava a expressão igreja, tinha outro conceito na tradução, né, que é o postulado dele. Então, Jesus não vinha com a ideia de uma igreja segmentada, estratificada, né? Esse conceito de religião, tanto para saturninos quanto para marcianos, eu acredito que seja uma coisa totalmente superada. O próprio espiritismo, a gente nota que as casas espíritas têm a sua direção, mas a orientação está no plano espiritual. Tudo vem de lá para cá. Então não existe uma direção maior no plano físico. Quanto mais nós tentamos nos adaptar à nossa interpretação de Jesus, do modo de viver, tentar adaptar a nossa limitação de vida, a gente acaba encontrando barreiras e impondo limitações. E é exatamente aquilo que a Maria explicou, que é um dos maiores obstáculos para poder se viver, para poder se libertar no mundo espiritual, começa pela libertação das religiões. Ela não explica nenhuma, mas é de se libertar desses dogmas. Por conta da crença, né? Da crença que é colocada como absoluta. Verdade. A crença absoluta é assim, assim é assim. Né? E dentro do Espiritismo, nós estamos sempre em evolução. Sempre em evolução, por isso que o Espiritismo ele é ciência, religião e filosofia. Nem tudo é verdade absoluta. Nem tudo é verdade absoluta, tudo pode estar mudando, e desde a codificação do Espiritismo, desde Allan Kardec, é uma pessoa extremamente ponderada em relação a isso. Ele nunca colocou 100% de crença nas comunicações espirituais. Né? Porque nós estamos em evolução. Ele recebeu naquele momento aquela instrução que posteriormente isso pode ser colocado ou ampliado ou modificado, contestado de alguma maneira. Assim como se nós pegarmos algumas informações sobre Marte, nós podemos contestar o que nós falamos aqui. Né? Em reuniões espíritas de 1868 com Allan Kardec, nos foi colocado naquela época que Marte era diferente do que nós narramos hoje. Inferior, na verdade, né? Seria inferior. Só que assim, depois nós recebemos a psicografia, né, isso foi em 1868, em 1935, nós recebemos a psicografia de Maria, depois em 1954 Ramatiz e Humberto de Campos em 1900 antes de 2000, né? Que afirmando que Marte é superior. Né? Então nós temos várias literaturas. O que nós estamos trazendo é um estudo em relação a isso, porque Kardec, né? Ele tem aí na Gênese, né? No capítulo 1, no item 55, né? Ele nos coloca alguns esclarecimentos em relação a isso, nos dizendo que naquela época a doutrina espírita acabava de desabrochar, né? Acabava de desabrochar. E ele disse que
tanto por parte das comunicações espirituais, né, conforme constatado, como a da ciência acadêmica, a qual se submetem aos princípios fundamentais do Espiritismo, pois assim se estatuiu, né? Estatuiu. Estatuiu, é meio difícil essa palavra aí, né? Então ele diz assim: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, quando determinadas religiões colocam como verdade absoluta, né, por exemplo, não existem seres em outros planetas, não existem a reencarnação, não existe o espírito. Então, a partir do momento que a ciência vai se desenvolvendo e o ser humano também vai evoluindo, ele vai percebendo que tem alguma coisa a mais. Então, essas religiões acabam caindo por terra, porque tudo está em evolução. Não existe verdade absoluta. Nós não somos perfeitos. Estamos todos em aperfeiçoamento, em evolução. Dá para abrir um parênteses, existe um livro, chama-se O Espírito Este Desconhecido. É de 1978, é de um físico de MIT, ele não é espírita, e ele é um livro de cálculo, tudo. Ele é um dos cientistas que acompanhou as teorias de Einstein e fez uma série de comprovações, e ele analisa cientificamente a ideia de como se aproximar do espírito, como funciona o interior do elétron. Nós estamos falando da ciência se aproximando daquilo que a gente está falando aqui no dia a dia, né? É formidável isso. É isso que nos dá segurança, né, nisso tudo. E as três relatos que vêm de Marte, os três são muito coincidentes, né? E o Humberto de Campos chega a dizer que até não estamos anotado aqui, que as expressões psicológicas dos marcianos, né, elas não guardam as inquietações que nós aqui na Terra guardamos. Eles já se livraram dessa preocupação do amanhã, eles acreditam naquilo que estão vivendo, porque o amanhã deles é algo que está estabelecido como lei, como direito, como verdade. Isso tudo é importante a gente pensar como as outras ordens a gente imagina que alguém mais evoluído que nós é alguém cientificamente mais poderoso, com mais armas. Não é isso, ao contrário. É superar isso tudo e dar por base essas questões da verdade. Que quando a gente no Brasil luta por um país mais justo, menos desigual, né? Por mais respeito, por justiça igual para todos, nós estamos buscando algo que vai muito superior às nossas conquistas científicas. Né? Elas são importantes, mas mostra que tem que haver uma evolução, um equilíbrio nisso tudo. Né? Exatamente. E nós também podemos ter a compreensão de que a maior guerra e o maior conflito, ele não é externo, ele é interno. De nós vencermos a nós mesmos, vencermos o nosso orgulho, vencermos aquele sentimento que nós temos de querer o poder, de querer dominar, de ter o controle. Então, tudo isso é a maior guerra que nós temos, que é a guerra interna, né, de nós superarmos. Nós temos que reiniciar o Instagram para fazermos as nossas vibrações. Então, vamos lá, reiniciar o nosso Insta. 30 segundos aí. Encerramos. Tá. Você faz as vibrações? Faço. Ok. Voltamos. Eu gostaria, um instantinho só antes dele fazer as vibrações, que nós pudéssemos agradecer a todas as pessoas pela colaboração, pela ajuda em relação às cestas básicas,
em relação à ajuda à Fraternidade do Amor, que realmente está precisando de muita ajuda nesse momento até nós retornarmos. Felizmente nós tivemos a palavra do nosso governador ontem e não nos foi liberada a abertura da casa ainda, nós vamos ter que aguardar um pouco mais, mas nós temos já uma boa notícia, estamos preparando todos os trabalhadores, todos estão passando na limpeza, na desobsessão, então é um trabalho interno de formiguinha, né? Um grupinho no sábado, até que nós possamos estar colocando todos esses trabalhadores em reequilíbrio para a abertura da nossa casa em breve. Então, nós agradecemos a colaboração de vocês com as cestas básicas, com a ajuda à fraternidade e ainda continuamos a pedir essa ajuda a todos. Muito obrigada. Vamos então às vibrações. Vamos doar agora um pouco do nosso amor, exercitando os ensinamentos que acabamos de receber no Evangelho. Para tanto é necessário que descruzemos pernas e braços, fechemos nossos olhos, serenemos nosso espírito, elevarmos nosso pensamento até o Mestre Jesus, convidarmos a fraternidade responsável pela coleta das vibrações e vibrarmos pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerras e desajustes, pelo Brasil e todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra, por todas as religiões em torno do Cristo, e em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Por esta casa de oração, todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Por todos os espíritos que estão desencarnando nos dias de hoje, por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Por todos os idosos e asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas. Por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas e filhos problemas. Por toda a juventude dependente de drogas, em especial pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos. Pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram. Pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Pela nossa caixinha de vibrações e todos os nomes e endereços a ela colocados, que Jesus possa atender a todos eles. Pela cúpula de proteção na nossa casa, e vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Nós ainda pedimos pela frutificação de todas as águas, que nessas águas possam ser derramados os remédios necessários para o nosso corpo, para o nosso espírito. Também pedimos a vibração por todos os nomes e endereços que foram colocados nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E quero também pedir uma vibração muito especial nessa manhã, que vai lá para a Irlanda, para o Export, para o Guilherme, para a Tati e para o Henry, que está chegando aí em outubro, que eles possam receber também todo esse amor, o meu carinho também, que possam ser envolvidos nessa luz do nosso Mestre Jesus. Nós vamos agora, nesses instantes também, para o passe coletivo, que é uma forma de nós recebermos energias. Esteja você onde estiver, nesses instantes, nós vamos sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, que nos acolhe, que nos ampara na sua luz, na sua graça, que essas energias de cura, de refazimento energético, possa chegar até nós como um bálsamo que acalma os nossos corações,
que acalma os nossos pensamentos, que envolve a todas as células do nosso corpo, regenera tudo aquilo que possa estar em desequilíbrio e também que possa estar energizando e alinhando a cada um dos nossos centros de força, todo o nosso campo energético, desde o nosso coronário. Nós vamos sentindo essas energias, onde nós vamos erguendo os nossos braços e deixando fluir esta energia para todos os outros centros de força, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. É o suficiente, nós podemos abaixar os nossos braços e podemos, numa só oração, num só pensamento, agradecer a este Pai maravilhoso por todas as dádivas recebidas nesta manhã, que essas energias de cura aqui da fraternidade, do amor, possam alcançar aonde você está, te envolvendo com muito amor, com muito carinho, com muito ânimo na sua vida, que você possa recuperar as suas energias, sejam elas físicas ou espirituais, que você possa nesses instantes se reconectar a todo este universo abundante que o Pai criou para a evolução dos seus filhos, e que nós possamos absorver dessa luz, dessas vibrações imensas, onde nós possamos, nesses instantes, instantaneamente, ter este bem-estar físico e espiritual, onde você possa alegrar a sua vida, onde você possa se refazer, saber que você não é só matéria, que a sua origem é espiritual e que tudo passa na nossa vida, que esses momentos de angústias, que esses momentos de incertezas, de medos, de inseguranças, possam nesses instantes se acalmarem dentro de nós, que nós possamos restabelecer este contato com o universo, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos. Sinta-se acolhido, sinta-se amado nesta manhã, pelo Pai que não abandona nunca os seus filhos. Apenas, momentaneamente, nós nos desconectamos deste universo imenso. Vamos sentindo esta calma, esta fluidez, acalmando, que possamos nos sentir felizes nesta manhã, abençoados. Vamos refazendo este contato com os nossos mentores espirituais, com os nossos anjos guardiões. E é assim, nesta energia maior que nos abençoa nesta manhã, é que queremos encerrar esta palestra, voltando no próximo sábado, com mais uma live de transição planetária. É assim que nós vamos encerrando, agradecendo a presença do nosso irmão Jorge e enviando um beijo muito grande no coração de todos vocês que estiveram conectados conosco nesta manhã. Graças a Deus. E até na quarta. Na quarta nós estamos aqui de volta com o nosso Evangelho e no sábado com a live da transição planetária. Grande beijo e até lá. Obrigado a todos.